Bom, meus amigos, parece que hoje foi o início do fim do governo Lula. Depois das imagens que foram soltas aí pela CNN, é inquestionável que houve participação do governo nos atos de 8 de janeiro. Resta saber se vamos conseguir chegar realmente no cabeça. É claro, você vai ouvir todo tipo de desculpa. Vai ouvir assim, mas o ministério não era meu, era de um amigo meu. Você vai ouvir, não, eu não sabia de nada, não tinha conhecimento disso. Todo tipo de desculpa, de passagem de pano em cima, nós vamos ver, nós vamos ouvir na maior cara de pau. Tanto que vocês veem que eles soltaram notas e em momento nenhum se citou essas imagens. O general já pediu demissão. Agora, resta saber, ele será tratado com o mesmo rigor que outras pessoas estão sendo? Nós vimos muitos inocentes sendo presos, sendo levados em ônibus, ficando em presídios, comendo uma comida horrível, tá? Passando por situações humilhantes, degradantes, e que não tinham culpa alguma, enquanto os verdadeiros culpados estão andando por aí. Então algumas questões ficam, e elas até agora não foram respondidas, e eu creio que vai demorar um pouquinho para que elas tenham a resposta. Então é sobre essas questões que eu preciso conversar com vocês. Peço que fiquem até o final do vídeo. Ah, detalhe, não repara nesse detalhezinho aí que tá aparecendo no vídeo. Eu tô com um probleminha na câmera, tá bom? Então é só o tempinho da vinheta e a gente já volta. Bom, meus amigos, se o Brasil está indo ladeira abaixo com esse desgoverno que está instalado aí, com esse anjo caído que anda, por enquanto, habitando, né, o Palácio do Planalto, não sabemos até quando. Quem sabe não vai ter um exorcismo aí e ele vai ser expulso do Planalto. Vamos ver, vamos aguardar o desenrolar das coisas. Agora, uma coisa é fato. Se a CPMI já era inevitável, agora ela se tornou mais do que necessária. As nossas desconfianças, elas se tornaram realidade. Aquilo que chamavam de teoria está virando fato. Então nós temos que apurar isso profundamente e os culpados têm que ser presos, caçados e presos, tá? Não adianta querer punir aqueles pequenos que estão lá, aqueles que não têm culpa do que ocorreu, sim, porque teve muitos inocentes que foram, sim, presos, que estão passando por uma humilhação muito, mas muito grande mesmo. Então essas são, assim, questões fundamentais que precisam ser respondidas. E o nosso legislativo é quem tem a obrigação de apurar, caçar e condenar esses caras aí, tá bem? Vamos lá. Primeira questão que eu quero colocar em xeque aqui. Por que o Moraes não agiu do mesmo modo que ele agiu com o Anderson Torres? E não estou questionando o fato dele ter prendido o Anderson Torres. Mas por que ele não agiu com o mesmo rigor contra o ministro? Essa é a primeira grande questão que fica. Por quê? Enquanto um estava de férias fora do país, foi preso por omissão, outro que estava presente no ministério, estava conversando, interagindo, dando água para os invasores, não foi preso. E não só o ministro, havia outros lá que, assim, deliberadamente deixaram de exercer as suas funções e permitiram que se invadisse ali o prédio. Por que não houve o mesmo rigor? Essa é a primeira questão e eu não estou fazendo isso condenando ninguém. Não estou questionando a prisão de ninguém. Mas uma coisa é fato, não houve o mesmo rigor nas duas ações. Essa é a primeira grande questão. Eu separei aqui, fiz minha colinha, tá bem? Segunda questão. Por que o Lula não foi afastado assim como o Ibanez Rocha foi afastado do governo em Brasília? Por que não houve esse mesmo rigor? O Moraes tem a obrigação moral de agir do mesmo modo agora. Ele precisa sim prender o ex-ministro e precisa afastar o Lula, tá? Essa é a segunda grande questão. Por que não houve o afastamento imediato e a prisão do general? Certo? Porque esse privilégio, essa diferença passa a imagem de que ele está sendo parcial. Será que ele está sendo parcial? Essa é a questão, tá certo? O Pacheco
Ontem ele cancelou a sessão que seria ali da ata de instalação da CPMI. Ele tinha conhecimento dessas imagens? Como chefe do Congresso, presidente do Congresso, será que ele não sabia disso? Essa é outra questão que necessita ser respondida. Se ele sabia, tem que ser responsabilizado também, porque ele não está fazendo o papel dele, tá? Olha, esse governo, desde os primeiros dias, pessoal, desde os primeiros dias nós temos escândalos. Eu não sei se vocês vão se lembrar, porque são tantos, mas lá no dia 5 do 1, dia 5 de janeiro, nós tivemos a denúncia de que milicianos tinham envolvimento com a ministra. Nada se fez. Nós temos diversas denúncias contra o Juscelino Filho. Nada se faz. Agora temos isso escancaradamente, crimes cometidos e os culpados impunes. Enquanto outros, de maneira questionável, estão presos. Aí fica uma grande questão, né? Essa parcialidade. Eu não vou perguntar para vocês... eu vi um vídeo, pessoal perguntando, olha, houve omissão na ação no GSI? Eu não creio que houve omissão. Ao meu ver, pelo que eu vi nas imagens ali, houve cumplicidade. Então, eu deixo até essa pergunta para vocês aí. Vocês acham que foi omissão ou houve cumplicidade? Ou até mesmo incompetência? Vamos deixar essas três opções aí. Ao meu ver, houve cumplicidade, porque a interação entre eles estava muito descarada. Olha, toma uma aguinha. Quem age assim com quem está depredando o patrimônio público? No mínimo ali houve uma prevaricação. Essa é assim, isso precisa ser respondido, precisa ser esclarecido urgentemente. Urgentemente. Não dá para negar que há cumplicidade em alguns casos ali. Agora, vocês se lembram bem que o ministro da Justiça, primeiro ele falou que estava assistindo de camarote aquilo ali, lá no ministério. Depois ele falou, olha, eu não estava lá. Agora, os ministérios também têm câmeras de segurança. Por que eles não querem a instalação da CPMI? Querem adiar, protelar ao máximo para poder destruir provas? Porque o correto seria o quê? General preso, ministro da Justiça preso, Lula afastado do cargo, assim como o Ibanez Rocha foi, e outras pessoas que aparecem ali naquele vídeo, como majores, capitães, sendo presos também. E aí vamos ter a prisão preventiva. Para o quê? Para não se destruir provas, para não haver ameaças a testemunhas. É necessária. A prisão preventiva dessas pessoas aí é mais do que necessária. Agora vamos aguardar para ver se o iluminado ministro vai agir como tem que agir. Como ele mesmo criou esse estigma. Ao agir dessa maneira com manifestantes, com Anderson Torres, com Ibanez Rocha, ele trouxe para si a obrigação moral de agir do mesmo modo com esses agora, que estão sendo denunciados. Então cabe a ele agir da mesma maneira. Agora vamos lá para a tela. Após imagens reveladas, general do GSI pede demissão. Não tinha outra opção, né? O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Gonçalves Dias, pediu, na tarde desta quarta-feira, demissão do cargo. O general da reserva é o primeiro-ministro a deixar o governo no terceiro mandato do Anjo Caído. São 37 ministérios, né? Pois é, faltam 36, mais o presidente e o vice. Nesta tarde, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência no Planalto com os ministros do governo para discutir o assunto polêmico. O pedido de demissão foi divulgado logo após o encontro. As imagens reveladas do circuito interno do Palácio do Planalto, divulgadas nesta quarta, mostram o general Gonçalves Dias dentro da sede do Executivo Federal durante a invasão local, tá? Ao local no dia 8 de janeiro. Agora eu pergunto, será que não tem as imagens do Ministério da Justiça para sabermos com certeza
se o ministro da Justiça estava lá também e se ele também prevaricou. Então a CPMI vai ter a obrigação moral de apurar isso. Tem que ir a fundo, não pode acabar em pizza. Os culpados precisam ser punidos. Então cabe à CPMI apurar isso profundamente. E como eu falei, há algumas outras denúncias que estão sendo esquecidas por conta dessa CPMI, por conta desses atos do dia 8 de janeiro, essas denúncias graves, mas há outras também gravíssimas. Olha só. Pago pela Câmara, assessor de Juscelino trabalhava em fazenda. Motorista ficou por anos lotado no gabinete do agora ministro, mas na verdade trabalhava em fazendas no Maranhão. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, contratou com dinheiro público o faz-tudo de fazendas da sua família localizadas no interior do Maranhão. O motorista Valdenor Alves Catarino passou quase uma década realizando serviços nas propriedades enquanto era pago pela Câmara dos Deputados. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, e está lá no Estadão, tá bem? O homem de 57 anos afirmou que foi contratado por Juscelino como assessor parlamentar, mas nunca trabalhou na função. Seu local de trabalho, disse, eram as terras do ex-senador e ex-prefeito de Santa Inês, Robert Bringel, tá? Tio do ministro. Denúncia grave também. E que, por enquanto, não está sendo apurada, nem está se falando nisso direito. Então, são diversos crimes que estão ocorrendo. São diversas denúncias. O Brasil indo ladeira abaixo, se tornando pária internacional, com um posicionamento estúpido e arrogante do anjo caído que está ocupando a presidência. Se posicionando, ao invés de manter a neutralidade, deixe que eles briguem para lá. O Brasil tem que ser neutro, não tem que apoiar nenhum lado nem o outro. O Brasil está vendendo para um, vendendo para outro, que continue assim. Continue neutro, sem se posicionar. Mas não, ele decidiu se posicionar ao lado de China e Rússia. Ele resolveu colocar o Brasil de um lado e agora nós podemos sofrer consequências e consequências graves dos atos impensados desse ser que está ocupando a presidência. Então é mais do que necessário que o legislativo ele haja conforme aquilo que é previsto na lei, aquilo que o povo espera que eles façam. Eles têm a obrigação moral de fazer isso, tá? Tem algumas outras questões, ó. Se a presidência colocou sigilo de 5 anos aí nessas imagens, onde há o cometimento de crimes, a presidência também cometeu crime. Eu estou certo? Essa é a outra pergunta. Eu estou apenas questionando, não estou afirmando. Inclusive, se tiver advogados assistindo aí, me diga. Eles cometeram crime ao usar o estatuto do sigilo para ocultar crimes que estavam sendo vistos ali claramente, tá? Outra questão que eu coloquei aqui, que é se o ministro da Justiça estava no ministério também. E as imagens do Ministério da Justiça chegarão na CPMI? Estão íntegras? Não houve, sei lá, uma perda? Um desvio das imagens? Que deles a gente pode esperar tudo, né? Político a gente sabe como que é. Então essas são algumas das questões que precisam ser respondidas urgentemente. A sociedade merece uma resposta. A sociedade merece o que há de melhor da lei, que é a apuração, a investigação e a punição de culpados. Então nós temos que ver os culpados punidos. Não adianta usar aqueles pequenininhos que estão lá presos para tampar o crime dos grandes. Isso precisa e será. Eu creio que será devidamente apurado. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.